já vou fazer o link para nosso convidado especial, que ele vai trazer algo também referente à aprendizagem, mas no início da nossa vida. PC, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua especialidade de Behavior Design. Explica um pouco o que é isso, e aí você traz essa novidade para a gente. Bom, primeiro, bom dia a todo mundo, a sua audiência aí, bom dia aos hosts que estão aqui, um prazer enorme estar aqui no Trends News, né? Eu sou uma das audiências e prazer estar aqui agora falando como speaker, mas o Behavior Design, na verdade, há 17 anos o que eu faço é estudar a atualização do sistema operacional humano, Renato, e especificamente numa área que é essa área que a gente é apaixonado, que é a área da saúde. Então, eu estou há 16 anos estudando o comportamento de médicos e pacientes. Todo dia eu estou conversando com um médico, estou conversando com um paciente sobre algum tipo de jornada, ou de tratamento, ou de medicamentos, ou de terapias, ou do que tem para acontecer daqui para frente, tanto no lado do paciente como no lado do médico. Então, um pouquinho do que eu englobo aí, Renato. E o ser humaninho é um bichinho que tem muito trabalho para fazer, né? Tem. Por isso que eu troquei a veterinária para fazer isso. Eu sou formado médico veterinário e em algum momento da minha vida eu entendi que os animais estavam mais evoluídos, eu precisava tentar entender o ser humano. Muito bem. E o que você vai trazer para a gente hoje aí desse nosso mundo em transformação digital, PC? Boa, legal. Eu vou trazer, na verdade, não é uma crítica aqui a um manifesto, mas eu estava lendo o jornal esses dias e dei de cara aí, Grau, com o manifesto da Escola Avenue. Estou até colocando aqui para vocês colocarem na tela para o pessoal. Esse manifesto da Escola Avenue, ele traz um título para mim que eu achei muito interessante, me chamou a atenção. Falei, vou ler, tá? Para quem não sabe, a Avenues é do grupo britânico, que tem uma série de escolas. Ela tem em Nova York, é uma escola de classe social alta aqui em São Paulo, que também esse mesmo grupo britânico comprou uma outra escola aqui em São Paulo, em Moema, chamada Mobile, e eles mandaram esse manifesto falando o seguinte, de que eles estavam preparando seres humanos insubstituíveis, né? E isso me veio na cabeça de começar a tentar entender, e aqui de novo, para todo mundo refletir, essa sua audiência refletir, e eu queria ouvir um pouco de vocês também, é isso que nós pais esperamos de uma escola que prepare nossos filhos e os adolescentes, ou seja, essa geração que está por vir para serem seres humanos insubstituíveis, e fiquei me questionando muito sobre essa questão. Por que eu estou falando isso? Eu queria trazer esse ponto. Eu me preparei, Renato e turma, nos últimos 2 meses para fazer uma loucurinha na minha vida, que era o seguinte: eu queria, no tempo de 12 meses, visitar 2 extremos que eu já conhecia do passado, mas que eu queria conhecer no presente momento. Que era o quê? Ir para o Vale do Silício e, passados 6 meses, ir para a China. Tá? E foi o que eu fiz. Tá? Então, eu fui querer entender o que estava acontecendo na questão humana no Vale do Silício e depois ir lá estudar um pouquinho da questão da China para tentar entender. E uma coisa que ficou clara para mim, de que a gente está vivendo um momento da humanidade que é inacreditável, que eu estou chamando de uma era entre tempos. Né? O que é isso? É uma era que a gente está vivendo, uma transição que vai além de nós. Nós estamos falando de uma transição como sociedade. E falar de the next big thing é tentar entender que numa era entre tempos, a gente não tem ideia do que é esse the next big thing. A gente não consegue prever. Por quê? Porque a gente está vivendo essa transição. Então, eu acho isso muito interessante. Um outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês dentro disso dentro desse manifesto da Escola Avenue aqui, eu fui dar uma pesquisada e a Common Sense Media disse o seguinte, que 7 em cada 10 adolescentes entre 13 e 18 anos estão usando o IA, por exemplo, como o ChatGPT, a IA generativa, para realizar tarefas escolares, tá? E o que mais me impressionou aqui, Renato, apenas 37% de nós pais temos conhecimento disso. Então, assim, eles estão usando, os pais não sabem que eles estão usando, e aí me vem uma outra questão. Será que os pais sabem usar e têm uma noção do que é a IA generativa para ajudar e auxiliar essa nova geração que vem aí? Então, esse manifesto foi me gerando uma série de coisas, né? E aí,
eu fico também pensando numa outra coisa. A gente fala assim, né? Ah, mas o que importa é a criatividade do ser humano, etc. E aí, se você for olhar o conceito de criatividade, um dos conceitos de criatividade, a gente fala assim, né? O que alimenta a criatividade é o repertório, né? Vamos ser sinceros, não dá para a gente competir com o repertório de uma IA generativa. Ela tem muito mais do que nós, seres humanos. Então, assim, eu parto desse princípio aí. Então, fico no ponto aí nesse manifesto aí da Avenue, se, na verdade, a gente não tem que estar preparando essa nova geração a estimular a curiosidade, uma capacidade de expressão e, principalmente, eu assisti uma aula de um professor de Stanford nessas viagens que eu fiz, que ele diz o seguinte, que talvez a maior competência hoje da humanidade, o maior skill da humanidade que ela deve ter é ter o skill de adaptabilidade para se viver em um mundo em velocidade de mudança. Então, assim, não é uma adaptabilidade qualquer, é uma adaptabilidade para viver uma mudança em velocidade. Então, eu também me coloco isso, será que não é isso que a gente quer estar preparado? Se essa geração, se nós estamos preparados a estar se adaptando nessa velocidade dessa era entre tempos, nessa era de transição aí que a gente está vivendo, né? Porque essa nova geração, ela corre o risco de passar mais tempo nessa claustrofobia da abundância que a gente está vivendo, sufocados por um mar de opções, do que realmente investindo tempo em algo significativo, né? E aí entra a pergunta que eu deixo aqui, e já jogando a bola de volta para você, Grau, hoje a gente está discutindo quem tem mais poder, aquele que tem milhares de opções instantâneas, mas talvez superficial, ou aquele que realmente consegue filtrar e focar no que mais gosta. Porque antigamente o consumo era sobre posse e hoje ele está se baseando no acesso. Mas será que ter acesso a tudo e não saber no que focar, o que vale mais, o que tem poder, onde que entra a adaptabilidade, será que somos seres humanos insubstituíveis? Ou será que o ser humano hoje ele está mais parecido com um ciborgue? Eu me considero mais um ciborgue do que um ser humano, porque eu já terceirizo grande parte das minhas tarefas por dia a dia para equipamentos tecnológicos. Então, eu não quero mais lembrar o telefone do Renato Grau, eu deixo o smartphone lembrar para mim. Eu não quero mais decorar o endereço da Rocket Base, eu deixo o Waze me indicar onde é a Rocket Base. E isso me torna um ciborgue, porque eu estou passando parte de um órgão meu, de uma atividade humana minha, para um device, né? E para todos os outros. Então, jogo aí para vocês de volta essa linha de raciocínio.